Quanto tempo você não ouve esse amado, né? Eu já patenteei e falei que nenhum pastor pode usar essa palavra, só eu. Prazer poder estar aqui mais uma vez, poder pregar a palavra do Senhor. Queria convidar você, por gentileza, estar de pé, pegar a sua Bíblia. Na presença de Deus nós precisamos sempre ter reverência, mas nós não podemos ler a palavra sentado, pastor? Lógico que pode, mas é tão bom numa reunião como essa. Eu acredito que não precisava nem pregar, pelo derramar do Espírito Santo aqui nessa noite. Sexta-feira nós estávamos na madrugada com carinho, e uma pessoa estava fazendo o louvor ali, adorando. Deus derramou tanto naquele lugar, que foi difícil para nós ali, aqui no prédio, anexo, parar o louvor de tanta presença do Espírito Santo. Mais tarde na rua, quando nós estávamos na rua, nós paramos para falar com um traficante. Ele tinha sido expulso da comunidade onde ele estava, e uma menina começou a adorar a Deus naquele lugar. A presença de Deus foi tão constante naquele lugar que aquele rapaz caiu aos prantos chorando, dobrou os seus joelhos para agradecer a presença do Espírito Santo. Que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu coração, ministre na sua vida desde quando você entrou até o final dessa reunião. Amém? Eu acho que já tem o texto que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 2 Timóteo 1:12. Um único versículo. Se você puder, abra, por favor. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem tenho crido. Repita comigo: porque eu sei em quem eu tenho crido. Que nessa noite você tenha essa certeza no seu coração: em quem você crê é poderoso para fazer a diferença na sua vida. Pai, obrigado nessa noite por poder estar aqui na tua casa junto com os teus filhos e poder desfrutar desse momento tão importante da leitura da tua palavra, de poder estar aqui e saber que o Senhor é a fonte que vai nos alimentar hoje, que vai nos encher, ó Pai, da alegria de saber que o Senhor é Deus para nos abençoar. Que nenhum dos teus filhos que entrou aqui, ó Deus, nesse lugar, deixe de sentir a tua presença, o renovo, a cura, a restauração. Que veio nessa noite, ó Deus, buscar uma resposta para a sua aflição, para a sua dor, que não saia daqui da mesma maneira. Para os meus irmãos que estão vendo pela internet, ó Deus, que não pôde estar aqui, ó Deus, abençoa todos nessa noite, que receba o melhor do Senhor Jesus Cristo, e quem crer diga amém. Você pode ocupar, por gentileza, o seu lugar. O texto que eu li para você fala da história do apóstolo Paulo, um homem bem conhecido. Nosso texto de hoje tem uma tendência ao que vemos proliferando muitas vezes pelos arraiais evangélicos, ou que acho que entende sobre o evangelho. Vivemos um momento difícil para mim, pois fala de certeza sobre que temos depositado nossa confiança. Veremos que para o homem de Deus permanecer, não é firme diante das situações adversas da vida, se faz necessário que cada um de nós possamos contemplar para viver uma vida mais tranquila na presença do Senhor. E o texto que eu li com você fala do apóstolo Paulo. Enquanto a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a Timóteo, ele está mais falando das coisas eclesiásticas, falando mais das igrejas, e visava a estrutura daquela igreja. Mas na segunda carta, Paulo está falando diretamente, direcionada para ele e para os ensinamentos para a vida de Timóteo. Mas nas duas cartas, lá no primeiro versículo, Paulo cita que ele foi um homem escolhido não por ele próprio,
mas pelo Senhor Jesus Cristo, mas pelo Deus que o colocou e constituiu apóstolo, um grande implantador de igreja, um homem que se dedicou a se entregar a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Paulo inicia a sua carta falando que foi o Senhor. A palavra de Deus diz no primeiro versículo: segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo já estava resolvido quem era realmente Deus. Paulo não invocava para si um título, como muitos o fazem hoje em dia, ou proclamar a Timóteo que ele era um apóstolo porque gostava de ter alguns status entre os crentes, mas diz que assim é, pois vive segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se dedicou a se lançar as promessas da vida que estava onde? Em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Ele então continua dizendo que serve a Deus com uma consciência pura, não fingida, não egoísta, mas com uma espécie de amor altruísta, isso é, voltado para o quê? Para o próximo. A palavra de Deus no terceiro versículo aí do texto diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo se coloca na posição de ensinar ao seu amado amigo, ao seu amado companheiro que era Timóteo, que a sua consciência precisava ser pura, que sem cessar a sua memória, a sua vida, a sua caminhada precisava andar conforme a vontade de Deus. Após instar a Timóteo para permanecer nos retos caminhos em que havia sido ensinado, no versículo 4 a 6, Paulo anima o seu amado para que não se deixasse a levar pelas situações adversas, ou pensasse que o Senhor não havia instruído para aquele ofício, mas sim, o versículo 7 diz: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo começa a ensinar que a vida dele, a vida de Timóteo, precisava estar sempre através da presença do Espírito Santo. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 13, a palavra de Deus diz, não é? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Paulo estava falando para os coríntios no sentido de dizendo que quando nós vivemos, nossa vida é entregue ao Senhor Jesus Cristo, caminhamos com Ele na luz, observamos todas as coisas e sofremos todas elas, mas confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Pode vir lutas, pode vir aflições, pode vir dias difíceis, tribulações, mas o nosso Deus está presente para nos abençoar a cada instante. Então Paulo exorta Timóteo para que não perdesse o que? As esperanças no Evangelho. Pois se Paulo continuava a labutar em prol do reino, porque tinha sido constituído apóstolo, segundo a promessa de que está em Cristo Jesus, Timóteo também tinha que andar dessa maneira. Isso também seria verdadeiro para Timóteo, que havia recebido a bênção de Paulo. Porque quando nós caminhamos com homens de Deus, quando nós caminhamos de Cristo, nós passamos a ser co-herdeiro das bênçãos e das heranças do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, você não é uma pessoa qualquer, você não está aqui de qualquer maneira, você é co-herdeiro, você vai para o céu, você vai estar com o Senhor, você vai estar diante dele e você vai se alegrar lá em cima, porque ele disse: eu vou, mas eu vou voltar, eu vou buscar a minha igreja. Paulo entendia, e Paulo estava passando para os seus. Então Paulo exorta Timóteo dessa maneira. Ele diz na palavra: segundo as promessas da vida que está onde? Em Cristo Jesus. Isso também seria verdadeiro para Timóteo, que havia recebido a bênção, e para que não se envergonhasse do Evangelho, mas antes participasse do que? Das aflições do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus. Tem um homem que lutou todas as batalhas sem desistir, foi Paulo.
E ele queria embutir isso para Timóteo, para que esse jovem que estava começando sentisse o prazer de confiar totalmente no poder soberano do Espírito Santo, e que ele confiasse total, exclusivamente, sem medo. É o que Deus faz cada dia na nossa vida. Nós lutamos, mas nós precisamos ter a total confiança de saber que Ele é a fonte que nos alimenta, que nós podemos depositar nele todas as nossas esperanças, as nossas convicções, os nossos sonhos, os nossos projetos, entregar nas mãos do Senhor e não se arrepender de dar o passo de fé. Ele é a fonte que está aqui nessa noite alimentando você. Ele é a fonte que está dizendo para você que diante da luta que você está passando, diante de um casamento que talvez esteja à beira de um abismo ou de um naufrágio, Ele diz para você: eu sou a fonte, eu sou o Senhor teu Deus, que te ampara dia e noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Basta uma só palavra do Senhor nessa noite e Ele pode fazer a diferença. Amados, contudo, a fidelidade e exortação não era apenas para Timóteo compartilhasse das aflições de Paulo, mas sim para mostrar que Paulo e Timóteo também viria a experimentar, estava mesmo sofrendo, eles iam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus no versículo 9 que está aí diz: nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes, nos tempos dos séculos. Paulo tinha certeza que quem estava guiando ele, quem estava direcionando ele, era o poder do Espírito Santo, declarando a Timóteo a grandiosa obra que estava diante de quê? Diante dele. Porém Paulo não prendeu-se ao tempo passado, mas diz que o propósito da sua vida, que já muito havia sido separado no tempo presente, se dá por meio da aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida em incorrupção pelo Evangelho. Paulo tinha certeza que o brilho, que a morte, que os problemas, que as abolições da vida não ia trazer para ele um peso, porque ele sabia que a luz, que era o Senhor Jesus Cristo, iria voltar para buscar. Em nome de Jesus, nessa noite, a luz de Cristo está aqui, ela brilha, ela está sobre as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz: resplandece a luz do Senhor sobre nós. Ele diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem sobre ti. É hoje, é nessa noite, é nessa hora que o seu coração se alegra, que a presença de Deus é constante diante de você. Você não pode estar aqui de qualquer maneira. Você está aqui porque o Senhor te trouxe, pois Ele quer fazer algo tremendo para abençoar a sua vida. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, aquela santa vocação de Paulo e Timóteo havia sido separado. Eu e você somos separados, lavados e remidos para viver os sonhos de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado. A palavra diz: antes dos tempos dos séculos, agora havia se tornado a realidade mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, no qual Paulo havia sido constituído pregador, apóstolo, doutor de quem? Dos gentios. Eu e você somos constituídos pregadores da palavra de Deus, homens escolhidos para fazer a vontade de Deus. E finalmente Paulo escreve dizendo: com isso se traduz em sua vida. Ele diz em 2 Timóteo 1, que nós lemos aí: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O depósito que Paulo está falando aqui era que tudo o que passava sobre a vida dele, ele depositava a Deus. As suas vitórias, as suas derrotas,
tudo que ele passava, as suas prisões, os seus açoites, ele sabia que ele tinha um Deus que no tempo certo, que na hora certa ia trazer vitória para ele. Eu quero dizer para você nessa noite, você entregue e deposite tudo no Senhor Jesus Cristo, pois ele vai fazer a diferença para te abençoar. Nessa noite ele vai te curar, nessa noite ele vai te restaurar, nessa noite ele vai fazer infinitamente mais de tudo que eu peço e que você pede, porque ele é poderoso. A glória dele está aqui, a presença dele está aqui. Sabe como? Eu e você somos templo do Espírito Santo para adorar a Deus, para viver o que Deus tem para mim, para que viver o que você tem para ele. Então nessa noite, dê o melhor, porque o Senhor derramou sobre nós aqui. Nesse momento, como se faz uma pausa de Paulo para recuperar as energias, ele descreve a Timóteo como conseguia ser prisioneiro e viver a vida pela fé em Cristo Jesus. E a resposta encontra-se no meio do nosso versículo: porque eu sei em quem tenho crido. Você tem essa certeza no seu coração? Vivemos momentos muito difíceis. Muitos hoje em dia, não é? Olham para a vida de Paulo e gritam: eu queria ser como Paulo, um mestre da lei, apóstolo de Cristo, ter servido a igreja e ter levado o evangelho à salvação, ter presenciado muitos milagres, ser reconhecido pela igreja, ter minhas palavras perpetuadas pelo tempo. Contudo, esquecem que a vida de Paulo e de tantos outros não foi apenas alegria. A palavra de Deus, ela diz, Paulo falando e expressando a sua dor de tudo que ele passou, ele diz: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos a muitos, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos, sofremos, somos blasfemados, rogamos até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como é a escória de todos. Ele diz: mas não escreva estas coisas para vos envergonhar. Ele continua, isso está em 1 Coríntios 4, do 9 ao 14. Mas ele continua dizendo em 2 Coríntios 11, do versículo 24 ao 28, ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos que na minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, em muitas vezes em fome, em sede, em jejum, em muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todos da igreja. Preste bem atenção. Paulo também teve algumas verdades e alguns amigos que o deixou de lado, mas Paulo tinha certeza que a fonte que alimentava ele a aguentar tudo isso era Jesus Cristo, era o Senhor, autor e consumador da fé dele. Preste bem atenção no que eu estou falando com você nessa noite. Contudo, esse homem ainda podia dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Muitas vezes na minha vida e na sua vida, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas, mas temos medo de enfrentar, porque achamos que não vamos conseguir. Hoje de manhã eu estava pregando numa igreja, um grande desafio daquele pastor, de uma decisão que ele tem que tomar. E eu estava falando com a igreja que muitos desafios na nossa vida
nós precisamos confiar que Deus vai poder fazer a providência, que Deus vai poder mudar. Só consegue enxergar quando eu sei em quem eu tenho crido, quando eu sei que a fonte que me alimenta é o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, certamente temos muito a aprender com a história de Paulo. E 3 coisas eu quero falar com você nessa noite, para que você realmente entenda que Paulo tinha todas as coisas. Paulo estava falando de um Deus que estava no madeiro preso, que foi morto, que foi açoitado, que foi considerado como Deus, como se não tivesse poder, porque não tinha força nem de descer da cruz. Nós sabemos que Jesus teve que passar por tudo isso por um objetivo. E eu e você, na nossa vida, na nossa caminhada, vamos passar por lutas e aflições, vamos sofrer tantas coisas, mas nós sabemos que aquela morte de Jesus tinha um objetivo, que através da morte de Jesus vem vida eterna para mim e para você, que através da morte de Jesus nós podemos nessa noite glorificar e exaltar e dizer: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Reconheça que Ele está aqui. Então a primeira coisa que eu quero que você pense, que é necessário que Deus se revele a todos nós e nos fortaleça, que Ele seja a minha e a sua fonte. A força motivadora de Paulo é encontrada no primeiro versículo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. Não era pela vontade de Paulo, foi a vontade do Senhor que trouxe Paulo a reconhecer a soberania do Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver um tempo de nos fortalecermos na força e no poder que vem do Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver um tempo de entrega, meus amados. Está na hora de você parar de mimimi dentro da igreja. Está na hora de você parar e dizer assim: viver nesse leitinho. Deus tem coisas grandes. Por isso que a palavra de Deus diz: filho meu, guardas as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus ensinos, ata os dedos e escreve na tábua do teu coração. Você já está um tempo que você tem que se dedicar, que você tem que se lançar, que você tem que crescer. É tempo que Jesus Cristo já mostra os sinais que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Então é necessário que Ele se revele a você. Ei, pastor, mas Ele já se revelou, mas você não está vivendo conforme Deus quer. Nenhum amém. Porque é preciso, é necessário que o brilho da presença de Deus esteja sobre você. A força de Paulo não estava nele mesmo, a força de Paulo estava no Senhor. A minha força e a sua força precisa estar no Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés precisava de ajuda, tinha 2 homens que estavam segurando os braços deles. Quem era? E Arão. Quando você precisar de força, busque amigos, busque pessoas de Deus, conhecedoras da palavra de Deus, para te ajudar a se levantar e sair da mesmice da sua vida, ou do medo, ou do desespero, ou da sua depressão, do que for. Ele pode fazer e te abençoar. Guarde isso. Assim como em suas outras cartas, Paulo procurou deixar claro que o fato dele sofrer o que sofria era porque havia recebido o apostolado de Jesus Cristo, isto é, havia sido chamado para proclamar a bênção de Deus e implantar novas igrejas por onde ele o guiasse, e que não era ele mesmo que batalhava, mas Cristo por ele. Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo entendia que a fortaleza dele não era na capacidade dele, no conhecimento ou nas habilidades de guerra. Paulo entendia que a força dele, agora ele não vivia mais para ele,
ele se entregava a Deus, ele fazia a vontade do Senhor Jesus Cristo, ele fazia tudo aquilo que Deus tinha ordenado ele a fazer. Quantas e quantas vezes Deus já falou com você, dizendo para você: olha, não segue esse caminho, não vai por essa direção, faz a minha vontade em primeiro lugar, busca o meu reino. E muitas vezes você teima em fazer diferente. Não tem como você realmente abrir a sua boca e declarar que é necessário que Deus se revele a você. Deus, Ele não vai se revelar a você se você não permitir que Ele se revele. Paulo entendia: já estou crucificado com Cristo. Olha que palavra. Já estou crucificado com o Senhor. Ele está dizendo: já estou ligado, nada vai me tirar. É assim que eu e você precisamos estar todos os dias. Já crucifiquei a minha vida, já entreguei a minha vida a Jesus. O diabo já não faz mais parte da minha vida. A minha caminhada, a minha direção, os meus passos, eu vou brilhar na presença de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Se Deus mandar ir para um lado, eu vou. Se Deus mandar ir para o outro, eu vou. Se Deus mandar eu parar, eu vou parar. Se Deus mandar eu marchar, eu vou marchar. Se Deus mandar eu levantar as mãos e adorar, eu vou adorar. Precisamos estar dessa maneira, em nome de Jesus. Pare de temer, pare de se deixar levar. Seja nessa noite fortalecido pela presença. Paulo sabia que se não fosse pelo Senhor, ele não iria a lugar algum, e certamente já teria abandonado a fé. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, Ele nos direciona. A palavra de Deus em Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, para tocar em você, para direcionar a sua vida. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor encha você da vontade de adorar a Deus, de abrir mão de tudo que não convém da vontade dEle. É noite que você pode se aquecer, é noite que você pode deixar que o brilho do Espírito Santo, que a vontade de sentir mais de Deus prevaleça sobre a sua vida. É necessário que nessa noite você saia dessa mesmice espiritual e se fortaleça na força do Senhor, no braço forte do Senhor, na presença do Deus que cura, do Deus que restaura, do Deus que coloca de pé, e é o Espírito Santo de Deus que está aqui. O apóstolo Paulo também, todos os demais grandes homens da Bíblia, tinha a certeza que era Deus quem o fortalecia, que era Ele quem o guiava e que era Ele quem o inspirava. Nós precisamos viver mais inspirados. Acho que foi quinta-feira que o nosso bispo falou aqui, não sei se foi meia-noite, como que nós precisamos sorrir mais, brincar mais, se alegrar, não é? Não é verdade? Você não tem a certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação, levanta a sua mão. Tem certeza? Não tem? Então Deus já mudou o seu caráter, já mudou a sua situação. Deus está vivo, então você tem que ser diferente. Você tem que adorar. Você: pastor, mas eu estou vivendo uma vida que está difícil, está faltando certas coisas. Não pode faltar nessa noite o brilho da presença de Deus. Não pode faltar nessa noite a unção do Senhor, o óleo do Senhor sobre a tua vida. Não pode faltar. Pode faltar todas as coisas, mas não pode faltar o Senhor que está aqui nessa noite. Ele diz: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. A glória é dele. Eu sou dele. Eu sou dele. Acho que foi domingo passado, o pastor Rafael estava para lá e para cá, correndo para lá e para cá, aquela presença, aquele derramado tão maravilhoso. Meus irmãos, sexta-feira aqui foi uma coisa tremenda. Cadê o pessoal da madrugada aí? Levanta a mão aí. Fica de pé aí, da pessoal da madrugada, rapidinho, 1 minuto. Sentiu ou não sentiu a presença de Deus aquele dia? Você precisa saber que Jesus Cristo está derramando o óleo dele, e você não pode ficar de fora. Paulo tinha certeza em quem guiava ele. Por isso que a palavra de Deus diz: porque dele, por ele, para ele são todas as
coisas. Isso quer dizer que todas as coisas, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus bens, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. A glória dele, Ele não divide a glória dele sobre ninguém. Ele derrama sobre nós a unção dele. Ele tem misericórdia da sua vida. E nessa noite Ele pode te levantar, pode tirar você dessa mesmice espiritual. Mas é necessário que nessa noite você permita que o Espírito Santo de Deus se revele a você e fortaleça você. Quem está entendendo, diga amém. Paulo não via-se lutando inutilmente, mas a palavra de Deus em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não estava à toa, ele não estava prosseguindo para um final ruim. Ele depositava em Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que o Senhor era a fonte que estava alimentando ele. Mesmo ele passando por que passou, ele sabia que o Deus que ele servia estava ali para abençoar. Paulo era consciente de que havia sido instituído como apóstolo pela vontade do Senhor e não pelas suas próprias forças. Às vezes, na nossa vida, nós queremos usar a força do nosso braço, do nosso intelecto, do que nós temos, para intimidar, para fazer tantas coisas. Guarde isso no seu coração. A força não está em tudo que você tem, a força está no poder de Deus que é derramado sobre a sua vida. Então, quando você tiver uma aflição, quando você tiver um problema, primeiramente, dobre os seus joelhos, fale com Deus, fale com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Eu preciso entender, Paulo entendia isso muito bem, que a força que ele tinha não era maior do que o Deus que ele servia. Porque pense comigo, aflições, lutas, cadeias, correntes não impediram Paulo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, sabe onde Paulo estava? Em prisões em Roma. Mesmo assim ele estava instruindo que Timóteo não parasse de pregar o evangelho. Como que um homem preso daquela maneira ainda estava vivendo ali e pregando o evangelho? Ele estava preso, ele não poderia, mas ele sabia quem ele servia. Você pode estar passando um momento difícil, você pode estar passando uma luta, mas o seu Deus não vai deixar, porque ele livrou a Paulo, ele vai livrar a você nessa noite, quando o seu coração se abrir na presença de Deus. Cristo crucificado. E quem era que poderia contra o Senhor? Certamente que Paulo levava cativo em seu coração as palavras ditas em Romanos, guarde isso, que diz assim: pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ele não corria de qualquer maneira, ele sabia que Deus ia se compadecer dele. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, que o homem ou a mulher de Deus precisa conhecer muito bem o evangelho. Você precisa a cada dia ler a palavra de Deus, não ser um débil na fé, não ser uma pessoa que não lê a palavra, mastiga a palavra, conhece a palavra. Tem muitos cristãos que a cada dia não têm se dedicado a isso. É necessário e precisa conhecer muito bem o evangelho, as escrituras. É um erro extremamente grosseiro o fato que hoje em dia vemos pessoas serem tão avessas à intelectualidade. Está na moda ser relativo, ou ser indiferente, ser voltado para si mesmo, buscar o seu próprio prazer, ganhar dinheiro à custa de outros, uma série de atos estranhos. As escrituras precisa ser bem vista por nós, o que Deus está falando, não é? Para que eu e você não sejamos levados a ventos de doutrinas, a deteriorização dos números, dos ministérios que proliferaram mais que postos de gasolina, de farmácias ou padarias, sem ao menos atentarem para a palavra de Jesus Cristo. Tem muitas coisas que estão sendo colocadas aí e o povo está sendo levado. É preciso. A palavra de Deus em Mateus 23:37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que
se estão enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. A palavra do Senhor, tais ministérios hoje, como nós estamos percebendo, eu não gosto muito de falar sobre isso. Não percebe que mais prego as boas novas dos homens pecador do que as boas novas do Santo Salvador. Tem muita coisa que está sendo pregada e falada que não edifica e nem transforma a vida nenhuma. Essa igreja que você está aqui é uma igreja séria que prega a palavra de Deus para edificação e crescimento da sua vida. Toda e qualquer exortação que é dentro desse púlpito, você pode ser que é derramado pela presença do Espírito Santo para melhorar a sua vida. Então cuidado. Paulo entendia quem era o Senhor na vida dele, que instruía ele na direção correta. Cuidado, porque muitas pessoas entram dentro da igreja mais preocupado com o seu crescimento desordenado, querem ser tantas coisas na igreja, mas não querem ser servo de Deus. Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te separou. Você pode ter um talento, um dom, mas você precisa saber se é da vontade de Deus, se você faça certas coisas. Eu já sei, eu não vou sair. Eu vou sair dessa igreja. O bicho não me dá uma oportunidade. Amados, eu estou aqui há 20 anos nessa igreja. 20, vou completar agora. Em nenhuma vez, estou falando de coração, eu cheguei para o bispo e pedi assim: me dá oportunidade de alguma coisa nessa igreja. Porque eu entendi que cada vez que eu tenho a minha vida voltada no Senhor Jesus Cristo, sabe o que eu digo para você? Você não precisa correr atrás das bênçãos, elas vão perseguir você, ela vai até você. Você não precisa ficar preocupado: será que eu vou conseguir crescer? Você precisa crescer, sabe aonde? Com a sua vida espiritual, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus dia e noite, para se alimentar, para crescer. Preocupado sabe com o quê? Com a sua salvação, com a sua caminhada, com a sua vida diária com Deus, para que você consiga alcançar o que Deus tem. Quantos, quando falamos sobre intelectualidade e o repouso que isso causa nas pessoas, afinal, para tais intelectos, muitas vezes, para ser um bom, tem que ser um nerd. Precisa que você nessa noite saiba que o seu Deus está aqui. Ele quer se revelar a você, mas Ele quer que você, homem e mulher do Senhor, se alimente da fonte para conhecer bem o evangelho que você está vivendo. Quando ele falou Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, ele está falando de pessoas que estão morrendo na igreja, e muitos com as suas falsas doutrinas têm implantado, embutido na vida das pessoas coisas que não convêm da vontade de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele está até aqui. Ele falou assim que quando ele for entrar nessa igreja aqui, muitos falaram: você vai lá entrar nessa igreja? Lá você não vai crescer, lá você não vai ter oportunidade, que é uma igreja muito grande. Essa igreja é uma bênção. Sabe por quê? Porque tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem todas as coisas alicerçadas pelo Espírito Santo de Deus. Faz um grande diferencial quando você se lança. Quando falamos, a Bíblia diz, não sou eu, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que porém entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem interesse de crescer espiritualmente nós só vamos conhecer e ter intimidade com Deus através do conhecimento da palavra. É importante. Hoje nós temos vários mecanismos. Às vezes temos pessoas na igreja que não sabem ler, não é? Mas temos áudios, vídeos que ensinam. Então não tem como dizer
que essa época atualizada que nós estamos, que não é o tempo passado, como alguns países que não poderia nem se ler a palavra, chamados contrabandistas da Bíblia, que levavam pedaços, eu não lembro aqui se é na China, no Japão. Hoje nós temos total acesso, e parece que a cada dia mais o povo vai se modernizando e vai deixando de lado o conhecimento da palavra de Deus. Não mude a sua vida no que se refere a uma vida de total entrega na presença de Deus. A verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. Observemos que em momento algum Jesus nos diz que o pastor fica atrás das ovelhas. O texto diz que ele vai até as ovelhas. Ele não vai para maltratar, dar chicotadas ou ferindo-as desnecessariamente, como que para infundir-lhes terror e medo, mas antes vai à frente guiando-as, e tão somente elas o seguem, porque conhece a sua voz. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você vai sendo guiado e crescendo a cada dia com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Tenta fazer um teste. Gaste aí meia hora de adoração a Deus, de leitura. Deus vai derramar tanto na sua vida que você vai querer mais da presença do Senhor. As ovelhas do Senhor sempre ouvem e para sempre ouvirão a sua voz, ainda que durante o tempo de sua peregrinação sofram assalto, fome, sede, nudez, ventos contrários, raios, terremotos e qualquer outra coisa que possa lhes tentar a desviarem-se do único e reto caminho. E para aqueles que saíram não se voltaram. A Bíblia diz e dá alerta, guarde isso: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos que vão caminhar. Muitos na sua caminhada vão caminhar com medo. Um grande pastor puritano, Richard Baxter, ele escreveu dizendo sobre os sermões, ele diz o seguinte: orientações sobre como ouvir com proveito a palavra pregada, não vindo ouvir com o coração desatento, como um que viesse a ouvir uma questão que pouco vos interessa, mas vinde com um senso indivisível de importância, de necessidade e consciência da santa palavra que vieste a ouvir. Você não pode estar na casa de Deus, estar desatento. Você precisa ser um bom ouvinte. E quando entenderdes o que isso vos envolve, ele falando, será de grande ajuda em compreenderdes cada verdade em particular. Ele continua dizendo: esforçai-vos diligentemente por aplicar a palavra, enquanto as estiverdes ouvindo. Não deixes que tudo ao encargo do ministro. Guarde isso. Como aqueles que não irão além do que foram empurrados. Tendes um trabalho a fazer, tanto quanto o pregador, e devereis estar tão ocupado quanto ele. Deveis abrir as vossas bocas, digerindo a palavra, pois ninguém pode digeri-la em vosso lugar. Venha para a casa de Deus com um objetivo. Nós temos uma prática aqui toda quarta-feira, que quando bater naquela porta ali, todas as pessoas que entram aqui, ela diz: eu vim com o objetivo de buscar a bênção de Deus e alcançar. E no final também nós oramos dizendo assim: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida naquele dia. Muitos testemunhos são dados aqui dos milagres que Deus está fazendo. Quando você colocar a sua vida, entrar na casa de Deus, simplesmente, sem estar disperso para olhar para nada, e olhar simplesmente para Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, ela vai entrar no seu coração, ela vai fazer uma transformação, ela vai mudar, e você vai sair daqui dizendo assim: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele abriu os meus ouvidos, abriu os meus olhos, abriu o meu coração, o meu interior transbordou rios de águas vivas e Deus me transformou. Mas só pode alcançar isso quem entra nessa casa, não com medo das lutas, não com medo das aflições, não com medo dizendo como é que vai acontecer, como é que vai ser amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, porque a presença de Deus, o renovo de Deus, o poder de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. É o Espírito Santo. Estou terminando, diga amém. A
palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiros que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus na verdade. Procure se apresentar. Deus te deu os dons e os talentos. Deus te deu a palavra dele para que você possa se apresentar como ovelha, como obreiro, como homem ou uma mulher de Deus, para fazer o diferencial no mundo, para que as pessoas olhem para você e dizem: essa pessoa tem um diferencial, essa pessoa tem um brilho de Cristo, essa pessoa tem algo para me ajudar. Irmãos, como Paulo, como Silas, como Barnabé, como Davi, como tantos outros homens, como Abraão, Isaac, Jacó, foram homens escolhidos por Deus por um propósito. Todos nós aqui, nessa noite, também fomos escolhidos por Deus por um propósito, dele salvar a nossa casa e através da nossa vida, a nossa entrega, ele fazer a diferença. A palavra de Deus diz em Romanos 8:9, diz: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Quem é de Cristo aqui, diga amém. Você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus, você está aqui diante de Deus, o Deus digno e verdadeiro. Então nessa noite, em nome de Jesus, levanta o teu clamor, levanta a tua cabeça, levanta a tua vida, levanta a tua casa, porque Jesus Cristo está aqui, e Ele é aquele que derrama a glória, a presença, o renovo sobre a sua vida. Vou pular aqui algumas coisas. A terceira e última: é necessário que o homem ou a mulher de Deus leve cativo a promessa da vida eterna. Pastor, não já saí do cativeiro? Sim, das prisões do cativeiro. A palavra de Deus diz: ora, a fé, você já leu sobre isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Paulo não conseguia enxergar literalmente o seu fim, nem tampouco tinha uma visão além do alcance. Contudo, vivia segundo a fé e a promessa da vida que estava em onde? Em Cristo Jesus. Meus amados, como temos nos esquecido que somos forasteiros nesse mundo, estamos apenas de passagem, e de nada mais importa a não ser vivermos para proclamar e glorificar a esse Deus. Então guarde isso. O que é mais importante para você é o firmamento das coisas que nós esperamos. Não são das coisas terrenas, não são das coisas desse mundo, mas sim as promessas da vida eterna. Que você nessa noite não olhe e tenha medo de obedecer o que Deus fala ao seu coração nessa noite. Mas pode doer, pastor, pode ser ruim. Não, porque o sim e o não de Deus é benção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Queria que você fechasse os teus olhos essa noite e que você pensasse um pouquinho